Olá, seja bem-vindo ao canal Empresa Flix. Vamos conversar um pouco sobre o limite do MEI, o microempreendedor individual, para o ano de 2026. Muita gente clicou neste vídeo esperando a notícia do novo limite, talvez de 130 mil ou 150 mil reais. Mas a verdade, nua e crua, é que não houve mudança. Vamos falar sobre por que essa notícia não avança, quais são as regras que continuam valendo e o que acontece se você estourar o limite. E aqui vai a informação crucial que muitos ignoram. Se você abrir sua empresa na metade do ano, seu limite não é de 81 mil reais. E estourar o teto proporcional pode custar muito caro retroativamente. Nós sabemos que esse é um assunto que gera muitas dúvidas e frustração. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre sua situação ou sua dúvida específica. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários para ajudar a comunidade. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Se você ouviu dizer que o limite do MEI para 2026 aumentou, lamento informar que isso é, por enquanto, apenas um boato. O teto de faturamento bruto anual para o microempreendedor individual continua sendo de 81 mil reais. E é frustrante, eu sei. Esse valor de 81 mil reais já está defasado há muitos anos. A inflação corrói esse limite. E o que antes era um teto razoável, hoje aperta o empreendedor que está crescendo. Existem sim vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. O mais famoso deles, o Projeto de Lei Complementar 108 de 2021, propunha aumentar o limite para 130 mil reais e permitir a contratação de até 2 funcionários, ao invés de apenas um. Esse projeto chegou a ser aprovado em algumas comissões, mas parou. Por que parou? Porque toda mudança que envolve renúncia fiscal, ou seja, o governo arrecadando menos de imediato, precisa de uma fonte de compensação. Em termos simples, o governo não quer abrir mão do dinheiro que ganha quando um MEI é obrigado a virar uma microempresa, uma ME, e passar a pagar impostos muito maiores no Simples Nacional. Enquanto essa briga política não se resolve, o que vale para você empreendedor em 2026 são as regras de sempre. O limite é de 81 mil reais. Agora, vamos detalhar como esse limite funciona, pois é aqui que muitos empreendedores cometem erros que custam caro. O primeiro ponto é que o limite de 81 mil reais é um limite de faturamento bruto anual. O que significa faturamento bruto? É todo o dinheiro que entrou na sua empresa através da venda de produtos ou prestação de serviços sem descontar nenhuma despesa. Não importa se você teve que comprar material, pagar aluguel ou transporte. O que conta para o limite é o valor total das notas fiscais que você emitiu ou o valor total que você recebeu, no caso de quem não é obrigado a emitir nota para pessoa física. O segundo ponto é a confusão com o limite mensal. Muitas pessoas ouvem falar no valor de R$ 6.750 por mês. Esse valor nada mais é do que a divisão de R$ 81 mil reais por 12 meses. Ele serve apenas como uma média, uma bússola para você se guiar. O MEI não tem um limite mensal. O que importa é o total no final do ano. Isso é uma ótima notícia para quem tem negócios sazonais. Por exemplo, imagine que você vende sorvetes. É normal que você fature 15 mil reais em janeiro, no auge do verão, e apenas 2 mil reais em junho, no inverno. Não há problema nenhum nisso, desde que a soma de todos os seus faturamentos, de janeiro a dezembro, não ultrapasse os 81 mil reais. Você continua sendo MEI. O mesmo vale para um fotógrafo de casamentos, que pode faturar 20 mil reais em um mês de alta temporada e 0 no mês seguinte. O que importa é o acumulado dentro do ano fiscal. E isso nos leva a outro ponto crucial, o ano fiscal. O limite de 81 mil reais é sempre contado dentro do ano calendário, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não é uma contagem de últimos 12 meses. Isso é uma confusão muito comum. Vamos a um exemplo prático. Suponha que em 2025 você faturou 40 mil reais. E em 2026 você faturou mais 50 mil reais. Se você somar os últimos 12 meses,
Digamos, de julho de 2020 a junho de 2026. Talvez você tenha ultrapassado os 81 mil nesse período. Mas isso não importa. O que a Receita Federal vai olhar é: em 2025, você faturou 40 mil? Sim, está abaixo de 81 mil. Em 2026, você faturou 50 mil? Sim, está abaixo de 81 mil. Você continua regular como MEI nos 2 anos. A janela de análise é sempre o ano fechado. Agora vamos falar do ponto mais perigoso e que mais pega o empreendedor de surpresa: o limite proporcional. O valor de R$ 81 mil é para quem esteve com o CNPJ ativo durante todo o ano fiscal, de janeiro a dezembro. Se você abriu seu MEI no meio do ano, o seu limite é proporcional. A conta é simples. Pegue R$ 6.750, que é a média mensal, e multiplique pelo número de meses em que seu MEI esteve ativo. E atenção, o mês de abertura conta inteiro, mesmo que você tenha aberto seu CNPJ no dia 30 ou 31. Vamos a um exemplo. Se você abriu sua empresa em junho, você terá 6 meses de atividade naquele primeiro ano. Junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro. 6 meses. O seu limite naquele primeiro ano não é de R$ 81 mil. O seu limite é de 6 meses vezes R$ 6.750, o que dá R$ 40.500. Se você abriu a empresa em novembro, você tem 2 meses de atividade, novembro e dezembro. Seu limite é de 2 meses vezes R$ 6.750, o que dá R$ 13.500. Muitos empreendedores novos não sabem disso. Eles abrem a empresa em outubro, faturam R$ 20 mil em novembro com as vendas de Natal e acham que está tudo bem, pois estão longe dos 81 mil. Mas, na verdade, eles estouraram, e muito, o limite proporcional deles, que seria de R$ 20.250 para 3 meses. E o que acontece quando você estoura esse limite? É aqui que o assunto fica sério, e é o que vamos detalhar agora. Existem 2 regras muito diferentes, com consequências drasticamente diferentes para quem ultrapassa o teto de faturamento do MEI. O que define a consequência é o quanto você ultrapassou. O divisor de águas é o percentual de 20%. Vamos analisar o primeiro cenário. O cenário menos grave. Você ultrapassou o limite em até 20%. Vamos usar o limite cheio de R$ 81 mil como exemplo. 20% de R$ 81 mil são R$ 16.200. Somando os dois, chegamos ao teto de tolerância, R$ 97.200. Se o seu faturamento bruto anual ficou acima de R$ 81 mil, mas abaixo ou igual a R$ 97.200, você se enquadra neste primeiro cenário. O que acontece? Primeiro, você não será desenquadrado imediatamente. Você terminará o ano corrente, por exemplo, 2026, ainda na condição de MEI. Segundo, você terá que pagar pelo excesso. Na hora de fazer a sua declaração anual do Simples Nacional para o MEI, a DASNICI-MEI, lá em janeiro ou fevereiro de 2027, você vai informar o seu faturamento total, digamos, R$ 90 mil. O próprio sistema vai identificar que você ultrapassou o limite de R$ 81 mil. Ele vai calcular o valor excedente, no nosso exemplo, R$ 9 mil, e vai gerar uma guia de imposto complementar, um DAS adicional, incidindo sobre esse valor que ultrapassou. E atenção, esse imposto não é a taxa fixa do MEI. O imposto sobre o excedente é calculado com as alíquotas do Simples Nacional, como se você já fosse uma microempresa, começando em 4%, 4,5% ou 6%, dependendo da sua atividade, se é comércio, indústria ou serviço. Terceiro, a consequência mais importante é que, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, no nosso exemplo, 1º de janeiro de 2027, você é automaticamente desenquadrado do MEI. Você não poderá mais ser MEI. Você passará automaticamente para a condição de microempresa, a ME, e será tributado pelo regime do Simples Nacional. Isso significa que você precisará obrigatoriamente contratar um contador. Você não poderá mais pagar apenas aquela guia fixa mensal, o DAS.
Seus impostos passarão a ser calculados com base em um percentual sobre o seu faturamento mensal. E você terá outras obrigações acessórias. Esse é o cenário de transição suave. Você pagou pelo excesso e foi convidado a se retirar do regime no próximo ano. Agora, vamos ao segundo cenário, o cenário perigoso. Você ultrapassou o limite em mais de 20%. Ou seja, você faturou mais do que R$ 97.200 no ano. Aqui, a situação é completamente diferente e muito mais grave. O nome disso é desenquadramento retroativo. O que isso significa? Significa que a Receita Federal entende que você não deveria ter sido MEI naquele ano. O seu desenquadramento não acontece no ano seguinte. Ele retroage ao dia 1º de janeiro daquele ano em que você estourou o limite. Vamos a um exemplo. Você foi faturando e, em dezembro de 2026, você fechou o ano com um faturamento de R$ 100 mil. R$ 100 mil é mais do que R$ 97.200. A Receita Federal vai considerar que você não era MEI desde 1º de janeiro de 2026. Qual a consequência prática disso? Você terá que recalcular todos os impostos do ano inteiro, desde o primeiro real que você faturou em janeiro, como se fosse uma microempresa do Simples Nacional. Todo aquele imposto fixo que você pagou mensalmente no DAS do MEI será desconsiderado. Você terá que aplicar a alíquota inicial do Simples Nacional. Por exemplo, 6% se for serviço, sobre os R$ 100 mil que você faturou. 6% sobre R$ 100 mil dá R$ 6 mil de imposto. Mas não para por aí. Como você deveria ter pago isso mês a mês e não pagou, esse valor será cobrado com juros e multa. Você terá uma dívida tributária considerável. Esse é o maior risco de não controlar o faturamento do MEI. Não é que você vai pagar imposto sobre o que passou dos 97 mil. Você vai pagar imposto sobre o total, retroativamente. E o que é pior, esse mesmo raciocínio se aplica ao limite proporcional. Vamos voltar ao exemplo da pessoa que abriu o MEI em julho. O limite dela era de R$ 40.500. A tolerância de 20% dela é sobre esse limite. 20% de R$ 40.500 são R$ 8.100. O limite de tolerância dela é de R$ 48.600. Se ela faturar, digamos, R$ 45 mil, ela está no cenário 1. Paga o imposto sobre o excesso e é desenquadrada no ano seguinte. Mas se ela faturar R$ 50 mil, ela ultrapassou os 20% de tolerância. O que acontece? Desenquadramento retroativo. Mas retroativo para quando? Para a data de abertura da empresa. Ela será considerada microempresa desde julho e terá que recalcular todo o faturamento desses 6 meses com as regras do Simples Nacional, mais juros e multa. É por isso que o controle do faturamento proporcional no primeiro ano de atividade é tão ou mais importante quanto o controle do limite de 81 mil nos anos seguintes. Muitos empreendedores caem nessa armadilha por puro desconhecimento. Portanto, a regra de ouro é: controle seu faturamento bruto mensalmente. Tenha uma planilha simples, um aplicativo, qualquer coisa. Some o que entra. Quando você perceber que está se aproximando do limite, seja ele o de 81 mil ou o proporcional, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão não é parar de faturar. Nunca pare de vender ou prestar serviços por medo do imposto. Isso é um erro. Se há demanda, você deve atender. A decisão correta é planejar a transição. Se você está em setembro e vê que seu faturamento acumulado já está em R$ 70 mil e que você provavelmente vai estourar o limite, o que você faz? Você procura um contador imediatamente. Você não espera ser desenquadrado pela Receita Federal. Você pode pedir o desenquadramento. Isso se chama desenquadramento por comunicação própria ou desenquadramento por opção. Você pode comunicar à Receita Federal que, a partir do próximo mês ou a partir do próximo ano,
Você não será mais MEI e passará a ser uma microempresa. Isso permite um planejamento. Você pode organizar sua precificação, pois seus custos com impostos vão aumentar. Você pode organizar sua gestão financeira, pois precisará de um contador. Você pode, por exemplo, optar por ser desenquadrado por opção a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Você controla a transição, sem sustos, sem multas e sem impostos retroativos. O desenquadramento não deve ser visto como uma punição. Ele é, na vasta maioria dos casos, um sinal de sucesso. Significa que sua empresa cresceu, que você está vendendo mais, que seu negócio deu certo. O MEI é uma porta de entrada fantástica, a forma mais simples e barata de começar um negócio formalizado no Brasil. Mas ele é, e sempre foi, pensado para ser inicial. Ninguém deveria querer ser MEI para sempre, porque isso significaria que sua empresa não cresceu. O problema não é crescer e ter que virar uma ME. O problema é ser pego de surpresa e ter que pagar multas e juros por falta de planejamento. Então, resumindo a situação para 2026, o limite permanece em R$ 81 mil. O valor de R$ 6.750 é apenas uma média mensal, não um teto. O que importa é o faturamento bruto total de janeiro a dezembro. Se você abriu a empresa no meio do ano, seu limite é proporcional. Calcule R$ 6.750 vezes o número de meses de atividade, incluindo o mês de abertura. Controle seu faturamento. Se ultrapassar em até 20% do seu limite, seja ele o cheio ou proporcional, você paga o imposto sobre o excesso e é desenquadrado no ano seguinte. Se ultrapassar em mais de 20%, o desenquadramento é retroativo à data de abertura ou a 1º de janeiro. E você terá que recalcular todos os impostos do ano com juros e multa. Não espere o estouro. Ao ver que vai ultrapassar, procure um contador e planeje sua transição para microempresa. Sabemos que é frustrante que o limite não aumente, pois o custo de vida e dos insumos sobe, mas o teto de faturamento fica parado, nos espremendo. Mas enquanto a lei não muda, é com essa regra que temos que trabalhar, e o conhecimento dela é sua melhor ferramenta de gestão. Agradecemos sua audiência por ficar conosco até aqui. O canal Empresa Flix tem muitos outros vídeos que podem te ajudar na jornada empreendedora.